A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Domingo nós vamos tratar a lição 2, o nascimento de um líder profético em Israel. E o tema da nossa devocional hoje será: devemos perseverar em oração. E o texto base encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontreis, batei e abri-se-vos-á. Amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus mostra que não devemos formular julgamentos pessoais contra as pessoas. Quero dizer, não devemos achar que alguém é adúltero ou mentiroso, por exemplo, ainda que tenhamos certeza de que a pessoa cometeu o erro. Devemos restringir a nossa opinião sobre o caso ao momento em que for solicitado. Ou seja, o mestre ele nos deixa claro que emitir julgamentos não está na nossa competência. Muitos cristãos são exatamente apressados nesse quesito, julgar o próximo. O problema é que normalmente pessoas que têm um julgamento formado em relação aos outros esquecem de avaliar a sua própria vida. Jesus nos mostra que a oração é uma estrada trilhada com perseverança. Devemos pedir, buscar e até mesmo bater em portas através da oração para alcançar, amados, o que desejamos. E o que é que significa pedir e dar-se-vos-á? A expressão pedir e dar-se-vos-á significa que Deus ouve e responde à oração de seu povo. Em 2 ocasiões de seu ministério, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. Mas é verdade que esses versículos não devem ser interpretados de forma isolada e fora de seu contexto. A expressão pedir e dar-se-vos-á não significa que Deus dará tudo o que alguém lhe pedir. Se fosse assim, definitivamente isto estaria em contradição com todo o princípio bíblico acerca da oração. Mas é verdade que muitas pessoas utilizam esses versículos de forma distorcida para propagarem seus falsos ensinos de prosperidade e sucesso terreno. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Essa frase traz uma tríplice exortação composta de 3 ordens: pedi, buscai e batei, e 3 promessas: dar-se-vos-á, encontrareis e abrir-se-lhe-á. Como foi dito, essa tríplice exortação foi pronunciada por Jesus em 2 contextos diferentes de seu ministério. No Evangelho de Mateus, essa frase aparece como parte do Sermão do Monte pronunciado por Jesus no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 ao 7 e o 29, o versículo 29. Já no Evangelho de Lucas, Jesus usou essa frase ao ensinar seus discípulos acerca da oração, onde ela aparece como uma conclusão apropriada da parábola do amigo importuno, conforme Lucas capítulo 11, versículos 1 a 13. Mas em ambos os casos, amados, a mensagem principal dessa exortação diz a respeito à importância e necessidade da oração perseverante. Por isso, Jesus aconselha seus seguidores a pedir, buscar e bater. Quando nós falamos pedir, buscar e bater, em primeiro lugar, para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração algo a Deus,
é necessário ter fé. Não qualquer tipo de fé, mas fé num Deus pessoal que ouve e responde à oração do crente. Em segundo lugar, é preciso ir além do estado de pedir, é preciso buscar. Buscar adiciona ação ao pedido. Uma pessoa que busca não apenas pede, mas se empenha ativamente na busca por seu objetivo. Em terceiro lugar, é preciso bater. Neste ponto fica clara a lição acerca da perseverança. É verdade que para pedir e buscar, a perseverança se faz necessária. Mas nessa última exortação, batam, isto fica ainda mais extenso e explícito. O bater inclui o pedir, o buscar e o perseverar. Um bom pai, amados, jamais concede tudo o que o filho pede. A frase pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, significa que podemos pedir e receber qualquer coisa? Definitivamente não. Na verdade, o que Jesus ensina nessa frase é que o Pai sempre ouvirá e responderá à oração do seu povo, mas essa resposta não significa necessariamente que ele concederá tudo o que lhe for pedido. O próprio Jesus explica o porquê disso. Ele diz que em qualquer pai jamais dará ao filho uma pedra ao invés de um pão, ou uma serpente ao invés de um peixe. Se um pai pecador age dessa forma, o que espera do justo Pai Celestial? Deus, amados, é um Pai amoroso que dá aos seus filhos boas dádivas, conforme Mateus 7:11. Isso significa que Deus jamais dará algo prejudicial aos seus filhos. Então, o que devemos, na verdade, pedir, buscar e bater? Nem sempre o filho sabe realmente o que está pedindo ao seu pai. Por isso, cabe ao pai julgar como atender da melhor forma o pedido de seu filho. Então, ele poderá atender com um sim ou com um não, ou até mesmo com um talvez. É exatamente da mesma forma com o nosso Pai Celestial. Ele sabe de coisas que não sabemos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então pedimos, buscamos e batemos. Ele nos atende de forma mais apropriada, inclusive nos protegendo de nós mesmos e negando certos pedidos. Além disso, com base no texto do Evangelho de Lucas, fica claro que, ao dizer pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, o que Jesus promete é que o Pai dará a seus filhos o Espírito Santo e todos os seus benefícios, conforme Lucas 11:13. Ele suprirá, amados, as necessidades de seus filhos e concederá tudo o que lhe for pedido, desde que esteja de acordo com a soberana vontade dele. Portanto, o ensino pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, não contradiz e nem anula as primeiras linhas da oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, conforme Mateus 6, do 9 ao 10. Devemos pedir, buscar e bater, sabendo que nosso Deus soberano atenderá sempre, amados, nossas orações da melhor forma, não com base em nossos desejos pessoais e muitas vezes egoístas, mas segundo o seu bom propósito. Deus abençoe seu dia.